A gente, mais uma vez, na parte 2 das civilizações egípcias, que é muita coisa que a gente tem para trabalhar. Então, a gente vai falar sobre a religião agora. A religião, lembrando, politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, acreditavam na reencarnação e na vida após a morte. Então, é preciso ter o corpo saudável para poder estar vindo para essa reencarnação. A vida diária estava relacionada com as vontades das divindades. Então, se choveu demais, se teve seca, tudo era vontade divina, eram os outros deuses. Um detalhe para eles, seus deuses eram antropomórfica. O que quer dizer essa palavra tão estranha? Quer dizer que antro, quando eu falo antro, eu estou falando de homem. Homem, aí só que zoomórfica, animal. Mórfica, formato. Então, animal, formato, e aqui é homem. Então, muitos deles eram mistura de homem e animal. Às vezes tinha corpo de homem e cabeça de animal, às vezes tinha cabeça de homem e corpo de animal. Então, são formas humanas, animais e algumas com a mistura. De forma, então, você tinha deuses humanos, você tinha deuses animais, você tinha mistura deles dois. Dizia que o gato era considerado um deus, né? Que era o único animal que podia fazer a transição entre o reino dos mortos e os reinos dos vivos. Então, o gato era bem cultuado como esse representante. Os mais importantes tinham cultos nacionais, então os deuses mais importantes, não nem todos eram importantes, assim, mas os mais importantes tinham cultos nacionais em todo o território. A maioria estava ligados a uma cidade, então você tinha alguns deuses que eram representantes dessas cidades. Principais divindades, você tinha o Ra, o deus do sol, Horus, filho de Osíris, e Osíris que julgava os mortos. Então, cada um vai ter sua representação, sua função. Ra é um dos mais importantes, porque é o sol que faz o dia surgir, o sol que faz com que as coisas se desenvolvam. Então, a gente vai ter muito essa ideia. E assim, lembrando que você vai ter também a ideia da formação do universo, a partir da visão egípcia, você vai ter os deuses em que um deus ele vai criar outros deuses, os dois deuses vão se relacionar, vão ter filhos. É bem comum que você ter deuses terem filhos, você tem inveja, você tem ódio de um deus com o outro, e eles brigarem também. Isso é bem interessante. Aqui. Zoomórfica, como eu falei, mórfica geralmente é formato. Então, formato de animal, aqui a gente viu. Antropomórfica, lembrando, mórfica formato, antro-humano. Então, você tem antropomorfo. Você tem a forma humana e antroposomórfica, você tem a ideia de animal mais humano. Então pode ser cabeça de animal e corpo de humano, ou corpo de humano, ou cabeça de humano e corpo de animal. Todos eles vão ser considerados antroposomórficos, que é a mistura do homem mais o animal. Aqui, gente, um detalhe que é o deus Anubis. É um dos deuses mais importantes dessa questão da morte. Aqui tem alguns deuses que eu botei para poder a gente só pra gente saber. Você tem a deusa da fertilidade, você tem Anubis, que eu falei que é o deus do embalsamador, é quem vai fazer o ritual de embalsamar. O que é embalsamar? É criar, formar múmias. E para preservar o corpo durante muito tempo. Então, Anubis que vai vigiar esse processo para que tudo ocorra bem e para que o corpo e a alma sejam caminhados de forma devida. Ísis, a protetora da terra e da vida. Osíris, senhor dos reinos dos mortos. Osíris que decide se você vai ou não vai reencarnar, vai para outra vida. Você tem Horus, que é um dos mais importantes. Sete, Sobek, ligado ao Nilo. E Ra, o deus dos deuses, o mais importante. Aqui você tem o símbolo do deus Horus, que é o deus falcão, protetor do faraó, e é também o olho que tudo vê. E você tem Bastet, a deusa gata, protetora da mulher. Então, olha como eu falei, os gatos já eram cultuados nesse período. Aqui mais bonitinho, aqui mais alguns deuses e algumas representações indígenas, egípcias. Quiserem mais informações, né, pode botar no Google e ver essa questão dos deuses, quem eram, como eram. Então, aqui um resuminho. Você vai ter a religião egípcia,
a arte do serviço da religião, a serviço, né? Então, como a gente viu, os deuses eram bem pintados aqui, ó. Eram pintados nas paredes. Então, você tinha estátuas sendo feitas. Você tinha feito tipo, livrinho de madeira. Madeira não, de barro. Essas escritas. Então, a arte vai ser servida para a religião. O tema principal da pintura e da escultura vai ser a religião, né? E a principal função da arquitetura. Então, você vai ter grandes templos para fazer cultos religiosos. Você vai ter a ideia das pirâmides, que são feitas exatamente como túmulos. Então, você vai ter o culto aos deuses, construção de templos grandiosos, decorados com esculturas e pinturas, como a gente viu o templo de aula antiga. Aqueles templos gigantescos no Antigo Império que a gente viu, então vão ser exatamente fazer referência aos deuses, né? Culto aos deuses. E a vida para além da morte, ele vai construir túmulos decorados com pinturas e esculturas, que são as pirâmides, as mastabas e os hipogeus. Aqui os hipogeus, olha que grandioso. Eles criavam aqui esses templos, as extremidades de reservatório, criaram aqui a mastaba e a pirâmide, que era um túmulo do faraó. Aqui é como se fosse as conexões, né? Então você tem as 3 pirâmides que eu falei para vocês e aquela representaçãozinha das menores. Geralmente as menores são para as pessoas que têm privilégios ou parentes do faraó, mas as grandes era do faraó. Aqui a gente vai falar sobre o processo de purificação. Aqui eu falei das pirâmides, as 3 pirâmidezinhas, as pirâmides maiores. Geralmente, quanto maior a pirâmide, mais importante era o faraó, mais importante ele queria ser. Aqui está o processo de mumificação. Como eles acreditavam em vida após a morte, eles achavam que precisariam de um novo corpo da outra vida. Então, eles precisavam conservar o corpo para poder viver na outra vida. Então, ajudava muito no processo de medicina, por quê? Porque eles tinham que cortar o corpo do faraó, tirar os órgãos principais, botar em potes. Cada pote tinha um deus correspondente que ia proteger esses órgãos do faraó. Eles pegavam, jogavam uma substância no cérebro e retiravam o cérebro pelo nariz. O cérebro derretia. Ele não era importante. Desculpa, gente. Ele não era importante, o mais importante era o coração do faraó. Então, vai obedecer algumas regras rígidas de Anubis, né? E esse processo de mumificação vai durar 70 dias. Não é do dia para noite, como acontece hoje nos velórios, do dia para noite. São 70 dias de culto ao corpo, onde eles vão tirar todos os órgãos, porque para não apodrecer, botar em vasos específicos, colocar um ritual para cada processo desse. Depois eles vão pegar tipo as ataduras, vão molhar assim, em fluidos, em águas com ervas, com sais, para poder mumificar, colocar amuletos, tudo para proteger o corpo. Aí, só que tinha o seguinte, não era qualquer pessoa que poderia entrar nesses reinos, novo reino. Ele colocava que somente alguém com um coração tão leve quanto a pluma da verdade queria ter essa vida eterna, né? Que Osíris ia permitir a entrada para a vida eterna. Então, ele pegava o coração. Isso, gente, é a ideia como posso dizer? A ideia de como seria o ritual, né? Então, quando ele morresse, eles iriam ter contato com Osíris. E Osíris iria ter uma balança. Nessa balança iria ter essa pluma da verdade e o coração. Iriam colocar a pluma da verdade e o coração. Se o coração fosse mais pesado do que a pluma, ele iria ter a alma extinta. Se por um acaso a pluma e o coração tivessem o mesmo peso, ou o coração fosse mais leve que a pluma, ele iria sentir direito à vida eterna. Então, a vida após morte. Os egípcios acreditavam na vida após morte e diziam que os mortos seriam julgados no tribunal de Osíris e retornariam a seus corpos se fossem absorvidos. Então, se o coração fosse mais leve ou igual à pluma da verdade. Mas para que isso acontecesse, era preciso que seus corpos permanecessem conservados. Daí a técnica de mumificação e todo o sarcófago. Você quer o sarcófago. E olha para aqui, esse douradinho, gente, é de ouro, viu? Imagine aqui.
Você tinha sarcófagos mais simples também, que era proteger para que o corpo tivesse o máximo de proteção possível contra seres do outro mundo, né? Se eles quisessem impedir que o faraó tivesse esse sucesso. Então, a técnica, como é que era a técnica? Os egípcios foram verdadeiros mestres na prática de mumificação do corpo humano. Depois, né, preocupavam-se com a decomposição, primeiramente preocupavam-se com a decomposição dos corpos, que eram esvaziados e desidratados com sal especial. Em seguida, havia o embalsamento, a retirada das vísceras e a separação delas em 4 receptáculos. Vísceras, gente, são os órgãos internos que, teoricamente não, né? Funciona para a gente sobreviver. Depois de embalsamados, o corpo era envolvido em faixas de tecido de linho, que é tipo a atadura que a gente coloca, mas era feito de linho. Após a mumificação, os corpos eram guardados em sarcófagos, como a gente viu aqui, sarcófagos, 3 tipos. Somente as camadas mais ricas eram mumificadas, então a população pobre geralmente era enterrada em um espaço qualquer. Aqui, uma representação num papiro sobre como seria o tribunal de Osíris. Então, você tem a chegada do faraó para exatamente você ter essa balança, né? Para você ter essa pesagem. Então, Anubis, deus dos mortos, manipulava a balança da justiça. Em um dos pratos vemos a pena de mate, da verdade, e do outro você vê o coração do morto. Então, você vai ter o peso para ver se ele era ou não. Aqui você tem Osíris, que estava analisando a balança. Então, Osíris que decidia se ele iria ou não viver. Aqui, como foi para vocês que eram túmulos. Então, aqui você tem de 3.000 a menos 332, né? Que é tudo antes de Cristo. Então, você vai ter desde do Antigo Império até o Novo Império. Aqui, como era a ideia do enterro, digamos assim. Geralmente, olha, perceba que você tem sempre escondido, sempre protegido. Você tem, então, a estátua do morto, ficava aqui, isso aqui é logo no princípio. Você tinha câmaras fúnebres, que você tinha rituais onde guardava algumas coisas dele. Essas construções que a gente viu, Mastaba, ela tinha cerca de 10 metros de altura, então ela era grande pra caramba. Então aqui você tinha um vácuo e onde eles guardavam e protegiam os sarcófagos e as questões do corpo do faraó. Lembrando, gente, a gente está falando aqui de um período bem antigo, o corpo era separado, guardado. E como é que a gente sabe tudo isso? Escavações. A gente encontrou muito nos sítios arqueológicos, que são aqueles locais onde a gente acha algum tipo de objeto histórico. Então eles começam a fazer cursos, criar sítios arqueológicos. E aí eles começaram a descobrir tantas construções estranhas e começaram a ver o que tinha dentro e acharam essas tumbas onde eles colocavam os corpos do faraó. Aí você tem outro tipo que é as pirâmides em degrau, que aí já tem 60 metros. E aqui, ó, você tem as câmaras fúnebres também abaixo do nível da terra. E as pirâmides de Gizé, aquelas 3 grandiosas que a gente viu, que ela é bastante conhecida. Por quê? Porque diz que dentro dela existem vários segredos. Você tinha labirintos para proteger o corpo do faraó e estavam em uma área bem específica, escondida. E além de labirintos, você tinha muitas coisas que eram até fatais, armadilhas fatais, para que ninguém fosse desonrar a tumba do faraó. Olha a altura das pirâmides. 156 metros de altura. Então aqui, você tinha uma área que ia para a câmara abandonada, porque se todas as outras tinham essa câmara, então as pessoas iriam achar que também estava aqui embaixo, mas ao invés de botar aqui embaixo, eles colocavam acima da pirâmide para poder proteger. E você tem o hipogeu, já é mais recente, você tem as câmaras fúnebres, que eram no mesmo padrão das outras. Enquanto os pobres eram enterrados na areia, os faraós e os grandes senhores eram enterrados em grandes túmulos,
as mastabas, as pirâmides e os hipogeus. As mastabas eram túmulos retangulares construídos em degraus e muito mais baixo do que as pirâmides, que eram os túmulos mais importantes. Normalmente, a pirâmide era construída com a pedra da Núbia e o hipogeu era um tipo de túmulo escavado no solo. Então, você tem os tipos diferentes que foram construções dessas grandes obras. Aqui foi uma múmia encontrada no Egito e hoje está no Museu Britânico, né? Conservado numa caixa de vidro, ninguém pode mexer, tocar, porque é muito frágil. Mas olha a qualidade. Imagine o que é que eles usaram para deixar com tanta qualidade assim. Olha como a qualidade, o corpo está conservado. Lembra, a gente está falando, se for olhar pelo tempo de hoje, é no mínimo 3 mil anos atrás. Mínimo, porque eu estou falando já agora 2020. Se eu colocar as primeiras múmias, nós temos mais de 5 mil anos, 4 mil anos. Imagine. E até hoje eles não conseguiram reproduzir a substância que foi utilizada nesse período. Então é muita incógnita aqui de cidade. Por isso que ela é bastante importante. Eles descobriram tanta coisa e que a gente não consegue saber como é que eles descobriram tudo isso. Aqui para proteger o corpo, né, você tem o sarcófago, e você tem baixo sarcófago, você tem outra proteção, para você ter uma proteção extra, e aqui dentro você tem a múmia. Então é muitas proteções, muitas camadas de proteção. O legado dos egípcios. O que é que os egípcios trouxeram de importante para a gente? A matemática, a arquitetura, a medicina. A matemática, o desenvolvimento, né, possibilitou a construção de grandes canais de irrigação, barragens para conter cheias, o cálculo das cheias e das secas, a construção, grandes construções, né? Então, as proporções gigantescas, larga utilidade de pedra, com matéria-prima, como é que ia ser as construções, as esculturas, tudo isso foi arquitetura, né? Essa parte mais bonita, digamos assim. E o processo de modificação que levou a um conhecimento mais apurado dos corpos humanos, além do diagnóstico de algumas doenças e a descoberta de remédios para a cura. Acharam alguns esqueletos em que você viu perfurações e cicatrizações do crânio. Então já tem uma ideia de que até uma cirurgia craniana eles já faziam. É como se o corpo também, algumas cirurgias eles já faziam. Porque se eles abriam o corpo para tirar, né, as vísceras e guardar, então eles sabiam onde funcionava cada órgão. Eles sabiam mais ou menos o que fazer em cada órgão. Então era bastante eles eram bastante desenvolvidos já também nessa questão. Então, muita coisa da medicina a gente tem a partir dos egípcios. Aqui eram as numerações, né? Como é que eles faziam a contabilidade, principalmente a contabilidade de alimentos que tinham para poder fazer divisão, e a contabilidade da população para fazer a divisão de forma certeira. Então, você tem 1, 2, 3, aí como eles faziam, aí até o 10. 10, como eles faziam 10. 20, 30, aí você tem o 100, aí você tem, por exemplo, como é que se escreve 314, 1000, 10 mil, 100 mil e 1 milhão. Então você tem bem diferente a forma da questão da numeração, né? Mas percebam que eles já faziam numeração, já faziam cálculos também a partir daí. Então nós temos, além de medicina, arquitetura e matemática, nós temos o calendário. Eles já dividiam o calendário em 365 dias, possuíam, além desse dia, esse calendário com os dias que nós temos hoje, dividiu em meses, em 12 meses, e já dividiam o dia em 24 horas. Então, ele sabia que tinha X horas de noite, X horas de dia. Então, o dia tinha 24 horas. Eles contavam essas horas. Inventaram o fio de prumo, já me fio de prumo para fazer cálculos de construções. Arado, como a gente viu lá, utilizando o boi e o arado para poder deixar a terra mais propícia para a semente. A serra, o espelho, a balança e o vidro. Tinha também as esculturas que eram eram representadas de frente. Quando a gente olha as esculturas, sempre vai ser ela de frente, braços encostados no corpo e uma perna às vezes avançada e o rosto sempre sério. Na pintura, você vai ter a lei da frontalidade. O que é isso?
mostrava as pernas e os pés, pernas, pés, braços e cabeças de perfil e o tronco de frente. Então, fica tudo de lado, só o tronco que é de frente. E os olhos recuados, os faraós dos deuses eram representados maiores que os outros. Aqui você tem a questão do fio, né, que eu falei, para fazer as construções. Hoje a gente utiliza muito na construção civil, nas construções de casas e tudo. O arado, você tem a questão da pintura, você tem a questão aqui, mais uma vez, a pintura, né, simbolizando o tribunal de Osíris. Aqui, além da frontalidade que eu falei, o tronco virado para frente, os braços e as pernas de lado e a cabeça também de lado. É como se desse a ideia de movimento. Então perceba que todos têm a mesma ideia. Corpo à frente, braços e cabeça para o lado. Então todos vão ter essa mesma representação. Aqui a estátua que eu falei para vocês, geralmente você tem, acho que rapidinho, aqui não tem, aqui você vai ter, não, aqui ainda não, para te mostrar o que é o faraó, o destaque que ele tem. Aqui você tem então as esculturas, são de frente, geralmente com o pé à frente e todos sérios. O busto de Nefertiti, que ele vai ser, além dele ser feito a escultura, ele vai ser pintado também. Então, aqui, perceba a coloração dos egípcios, dos deuses e tudo, perceba a cor que é marronzada. Só que Hollywood tem uma terrível mania de querer colocar os deuses, os faraós, como branco. Não, não são brancos, eles são negros. Nós temos a sociedade egípcia, ela vai ser muito destaque, mas os europeus ou norte-americanos tendem a querer colocar eles como brancos. Acho que pela forma de desenvolvimento que eles teve, destaque. Mas não, eles eram negros. Nas pinturas a gente vê que eram negros, traços também negros. Tudo isso, eles são representados por uma cultura negra. Então, nós temos a sociedade que mais se desenvolveu, que mais nos deu referência, que mais possibilitou a gente ter o que a gente tem hoje, em termos de tudo, medicina, calendário, matemática, foi os egípcios. Então, eles são negros e são bem evoluídos. Por mais que as pessoas tenham esse discurso de querer embranquecer os faraós e a população egípcia, não, eles eram realmente negros. Na ciência, conseguiram resolver problemas práticos e concretos, eles resolveram quase tudo. Tinha manipulação química, então já trabalhava com arsênio, cobre, petróleo, sal e vários remédios, eles faziam vários remédios, então eles já sabiam mexer com tudo isso. Matemática, desenvolveram uma série de conotações numéricas e contagens direcionadas ao comércio. Astronomia, orientação para navegações e agricultura pelo mapa do céu. Então, eles se orientavam no rio e se orientavam na agricultura em relação ao plantio e tal, de acordo com os astros. Então, sabia que em determinada época de lua cheia, as marés tendiam a encher mais do que em minguante, por exemplo. A escrita, nós temos a hieróglifa, que eu falei com vocês, o grego que descobriu chamaram ela de escritas sagradas, os símbolos, os gregos que chamaram desse nome não foram os egípcios. Os símbolos egípcios, também denominados pictogramas, eram um complexo sistema de escrita, exigiu dos escribas uma simplificação. Então, era bem complexo, mas aí ele criou dois tipos, que foi a hierática e a demótica. A hierática, a letra cursiva, é resultante da união dos hieróglifos. E a demótica, de uso comum, abreviações dos hieroglifos. As escribas e a pequena parcela da população, menos de 0,1%, que sabia ler e escrever, possui imenso prestígio perante a sociedade, porque eles se controlavam tudo. Aqui um exemplo da escrita hieroglífica. Olha como é a dificuldade, imagina para escrever isso aqui. Que já me tira no barro. Que eu falei para vocês a pedra de Roseta. A escrita egípcia vai permanecer um verdadeiro mistério até o século XIX. Então, bem recente, gente. 19 aqui é 1800 e alguma coisa. Que é o francês Jean-François Champollion, em 1821, iniciou um estudo intensivo na pedra de Roseta. Descobriram essa pedra com 3 tipos de escrita, que é exatamente essas 3 que a gente comentou aqui.
A Pedra de Roseta é um bloco de basalto encontrado no Forte de Roseta e foi levado à França quando Napoleão voltou de sua viagem expedição militar ao Egito. Então aqui foi quando eles começaram a descobrir o que é que estava escrito nessa Pedra de Roseta e viram que eram 3 línguas diferentes. A construção da pirâmide. Gente, é o que mais a gente tem dúvida, é a construção das pirâmides. Como é que elas foram construídas, como é que pegaram blocos de toneladas para poder chegarem e construir essa pirâmide. Primeiro, o granito para as câmaras do interior da pirâmide vinham de Assuão, a 800 quilômetros do Nilo acima. Então eles iam para o Nilo, pegavam, botavam no barquinho e traziam. Imagina como era forte esses barcos. Desde o início do trabalho de construção até seu término, Então, desde o início até o término, deve ter-se meio de 20 a 30 anos para construir toda a pirâmide. Supõe-se que foram empregados cerca de 4.000 trabalhadores para a sua construção. Então, existem técnicas e as pessoas falam que para eles passarem pelo deserto, eles molhavam a terra e aí puxavam as pirâmides, os blocos, até chegar no local da pirâmide. Você tem algumas estratégias que eles colocavam para poder deslocar mais fácil. Não veja que você está na madeira e você coloca para diminuir a fricção no solo e fica muito mais leve você carregar. Outros dizem que pegavam rolinhos de madeira, colocavam em cima o bloco e toda vez eles pegavam e botavam à frente. Quando ela ia para frente, aqui ficava vago, botava e ficava muito mais fácil de desenvolver. Subir na ladeira, né? O que é? É uma rampa feita de terra e cascalho com escoras de madeira para não cair, para poder colocar em cima os blocos de terra. Ponto positivo, ocuparia apenas uma face da pirâmide, você pode botar, né, e puxar depois para o outro lado, e deixava perto da pirâmide livre. Assim seria mais fácil checar se a obra estava torta ou não. Pontos negativos para a rampa alcançar a altura total teria que ser muito longa e o trabalho teria que ser interrompido toda vez que fosse necessário espichá-la, ou seja, aumentá-la. Teoria, viu, gente? Então, o que acontece? Aí eles tinham essas pirâmides, essa extensão, e depois tinha o de zigue-zague. Tem a outra que é em zigue-zague. Então, que é uma rampa única em zigue-zague construída em torno da pirâmide. É uma teoria mais popular atualmente. Então, a teoria mais aceita é essa daqui, porque fica mais fácil você pegar aqui, você sobe mais, não interrompe muito e vai chegando também. E você não fica muito íngreme, se você ficar muito íngreme, fica muito mais pesado, né? A rampa teria uma inclinação constante, ao contrário da rampa única, e por negativo a rampa tampa a visão da totalidade da obra. Assim, haveria o risco de, ao desmanchar a rampa, perceber que a face da pirâmide estava torta. Então, imagine que trabalho, que problema eles não tinham. Aqui, então, você tinha, abaixo das pirâmides, você tinha algumas construções, estruturas, que faziam com que eles levassem por dentro, né, acesso à rampa. Essa rampa você tinha aqui para poder chegar. As rampas por dentro para até poder chegar. Debaixo dos caracóis. O que é? Até os 43 metros de altura, lembre, tem 146 metros só a pirâmide. Até os 46 metros de altura, usa-se a rampa externa. A partir daí, seria usada a rampa interna em espiral, recuada a 15 metros da face externa. Então, aqui dentro, você tinha 15 metros, você tinha essas rampas que eram mais zigue-zague. No fim de cada andar, uma aresta permite que as pedras girem 90 graus, para poder, aqui, essas arestas aqui, ó, fazer com que a pedra conseguisse virar nesse ponto. Ponto negativo, com a linha não era reta, a rampa aumentaria a distância pela qual os blocos teriam que se arrastar. Isso aumentava muito mais. Para levantar os blocos, e suposição, viu, gente? Nunca falando suposição, com explicações coerentes que não sejam de alienígenas, para poderem fazer essas pirâmides. Várias teorias surgiram que máquinas eram usadas para subir os blocos das pirâmides acima. Essas máquinas poderiam ser guindastes, alavancas ou sistemas de gangorra, com
com um cesto de areia em um lado do bloco do outro. Pontos positivos, as máquinas dariam alívio à dureza do trabalho braçal. Pontos negativos, faltaria espaço para manobrar as máquinas e não dariam conta dos blocos maiores. Aqui é as pessoas subindo, entrando na pirâmide. Né? Você olha, tá vendo aqui, né? Pois é, vocês vão ver como é que era a grandiosidade dela. Aqui, como era dividida nas pirâmides, você tem aqui a grande pirâmide de Gizé, as mais famosas, é contida aproximadamente 2,3 milhões de blocos, por isso que demoravam de 20 a 30 anos, lembrando que era todo dia que os escravos ou que os camponeses trabalhavam, de blocos de pedra que pesavam 2,5 toneladas cada. Alguns blocos chegavam a pesar 50 toneladas. Então, olha como era pesado. Você tinha então aqui o compartimento, onde você tinha a ideia de guardar as coisas do faraó. Você tinha a câmara do rei, do faraó, o vestíbulo, a proteção, a entrada, de onde seria, eles entravam, a câmara da rainha, geralmente próximo ao do faraó. Você tem poços e câmaras subterrâneas, porque as pessoas entravam por aqui, achavam que era direto e não achavam o faraó aqui. Então você tinha que ter outros meios para poder esconder o faraó e chegar até ele. Aqui as câmeras, a passagem que nós temos. Aqui a altura, que a gente tem uma foto bonitinha. Aqui já é o Egito, já desenvolvido nos tempos atuais, mas eles ainda preservam a área das pirâmides e não deixando ninguém construir nada. Aqui você tem a área desértica, como foi para vocês, e então você tem as pirâmides. Olha o tamanho aqui dos blocos. Aproveitar que essa mulher está deitada aqui, tirando uma foto. Olha o tamanho, quase uma pessoa, um bloco, né? Aqui não é tão alto, mas ela é comprida. E tinha vários formatos e tamanhos. Então vocês viram a proporção gigantesca, construções, como os egípcios são importantes, o desenvolvimento dos egípcios. Então, por isso que a gente tem hoje os egípcios como uma das sociedades muito mais desenvolvidas, muito mais prósperas. E a gente estuda muito eles e foca muito neles, porque eles trouxeram um legado muito grande pra gente, além das construções, matemática, ciência, criaram papiros. A gente tem muito a agradecer a esse processo, não, que eles trouxeram de positivo pra gente. Então, gente, é isso. Fico por aqui na cidade egípcia e a gente volta na próxima aula.